Olá! Por diversos motivos, às vezes a gente acaba se enrolando financeiramente e tendo parcelas, contas maiores do que a gente tem condição de pagar. Então, como é que a gente faz quando está nessa situação? Eu sou o Rafael Noronha, desenvolvedor de soluções, e vou explicar agora como fazer para renegociar as suas dívidas. Então, a primeira coisa, entenda como é que está a sua situação. Então você tem um saldo devedor das suas parcelas, pode ser um financiamento bancário. Você paga uma taxa de juros efetiva. Então é importante você olhar quanto que é essa taxa efetiva. Normalmente vem no seu extrato. Mas se não tiver lá, você pode perguntar para o seu gerente do banco ou na financeira onde você tomou o empréstimo. Legal. Então você sabe qual é o saldo devedor total e quanto que é o saldo, o juros, o valor dos juros. Então legal. Você já sabe qual é o saldo total e qual que é o valor total de juros. Agora, o que é interessante você olhar também? Qual que é o valor da parcela que você está pagando? E também, se fosse para quitar hoje, quanto que seria essa negociação? Quanto que você precisaria pagar? Pois bem, com essas informações em mãos, lembrando, o saldo total devedor, o valor da taxa efetiva de juros, o valor da parcela e também o quanto seria para quitar essa dívida hoje. Legal. Com essas informações na mão, o que você pode fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer o que a gente chama de leilão de dívida. Como que funciona isso daí? Com essas informações, vai em outras instituições tentar negociar isso daí. Você vai chegar lá para o gerente, pode ser por telefone, por zap, ou então no banco, ou então numa financeira qualquer. E vai falar o seguinte, olha, eu estou com um financiamento, um empréstimo nessa situação. O que você tem para me oferecer? Literalmente, o termo usado é comprar a dívida, porque o banco, a outra instituição, compra a sua dívida. O que é interessante olhar? Ele vai te oferecer uma nova situação. Interessante você observar, cabe no seu bolso a parcela? A taxa de juros é menor da que você está pagando atualmente? Então, se a taxa de juros for mais interessante e a parcela ficar legal, você pode vender a sua dívida para a nova financeira. Mas atenção, normalmente, quando você abre um empréstimo, é cobrado uma tal de TAC, que é uma taxa de abertura de crédito. Varia de empresa para empresa, mas é cobrado em torno de R$ 1.000. Então, o que acontece? Normalmente eles pegam esse valor e diluem na parcela. Por isso que é interessante olhar a taxa de juros efetiva. Então, pagando essa taxa para mudar de instituição financeira e tiver uma taxa de juros efetiva menor, é interessante você vender a sua dívida. Lembrando que é comum você já estar pagando uma taxa de administração da sua conta, que varia de banco para banco, mas gira em torno de uns R$ 15. Dependendo, você vai ser meio que obrigado a abrir uma conta na nova instituição financeira. E talvez tenha que pagar mais tarifas. Então verifique esses detalhes, porque você tem que olhar o todo. Se no todo for interessante, faça essa renegociação de dívida. Se não, o que é interessante você fazer? Fica onde você está. Mas, quando você faz uma negociação, é importante você obter essas informações e fazer em mais de uma delas. Porque aí o que você faz? Você foi na primeira, talvez ele não tenha te dado uma alternativa melhor. Você vai numa outra. E aí você vai conversando.
E quando você estiver na última, que for a mais interessante, você volta na primeira, na sua, e conversa lá. Você fala o seguinte, olha, o vizinho, o seu concorrente, está me oferecendo uma condição melhor de financiamento. E aí, você tem condição de cobrir? Se cobrir, ótimo. Você continua na mesma instituição, no mesmo banco, pagando menos. Se não, você muda de instituição. É a famosa guerra de preço, leilão de dívida. Então, essa é a dica de hoje. Tá joia? Eu sou o Rafael Noronha, desenvolvedor de soluções, educador e coach financeiro. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui embaixo e compartilhe também para me ajudar a divulgar para mais pessoas economizarem dinheiro. Abraço!